Olá, meus amigos, eu cumprimento a todos vocês e agora, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje é exatamente dia 18 de dezembro de 2022, para a glória de Deus. Um domingo agraciado por Deus, um domingo abençoado. E aproveitando a oportunidade, deixar para você uma mensagem. Perdão. A palavra de Deus diz no livro de São Marcos, capítulo de número 16, versículo 15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Isto, livro de São Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, Jesus disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele deixou uma instrução para os discípulos, para que eles viessem anunciar o evangelho dele sobre todas as nações, para toda criatura, quer dizer, para todos os seres humanos. E muitos dizem para você, para mim, para nós, que nós somos fanáticos por pregarmos a palavra de Deus, de anunciarmos o reino de Deus, falar de Jesus, anunciar o evangelho de Cristo. Então, não pare. Se você tem esta oportunidade de ir por este mundo afora, levando o evangelho de Cristo, anunciando a boa nova, anunciando o reino de Deus que é Cristo, não pare. Por mais que muitos venham dizer que você é um louco, um fanático, porque está cumprindo com o ide de Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isto é mandamento de Cristo. Por mais que te chamem de loucos e fanáticos, não pare, porque você terá a recompensa. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21, e isto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21: Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha só que Paulo diz, que verdadeiramente, na sabedoria de Deus, aprove salvar os crentes pela loucura da pregação. Jesus deixou a instrução para os discípulos: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E isso não é em vão. Continue pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, pregando o evangelho de Cristo. E Paulo deixa para você uma bênção direcionada por Cristo, porque na sabedoria de Deus, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21. Aprove a Deus, pela sabedoria de Deus vivo, e isso, pela graça de Deus, pela sabedoria de Deus, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21. Para a tua meditação na palavra de Deus. Então, não pare de anunciar o reino de Deus. Não pare de pregar o evangelho de Cristo por todas as nações. Jesus deixou para os discípulos, serve para nós hoje. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Por mais que muitos chamam isso de loucura, se isso é loucura, você será salvo. Porque a palavra de Deus diz para nós que, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então continue pregando a palavra de Deus. Fique para a tua meditação, livro de São Marcos, capítulo número 6, livro de São Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz que pela sabedoria de Deus, o homem não conheceu a Deus, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus vai salvar os crentes pela loucura da pregação. Continue pregando, continue com o ide de Cristo, e que Deus vos abençoe, do teu amigo irmão Márcio Leite, nesta bem-aventurança que é anunciar o reino de Deus na pessoa bendita de Cristo. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a pregação, que para muitos é loucura, mas você, através dessa loucura, você será salvo
pela loucura da pregação. Em nome de Jesus Cristo, amém, ok?